Ele tinha 32 anos quando morreu. Em pouco mais de uma década, conquistou o maior império que o mundo antigo já havia visto, da Grécia ao Egito, da Pérsia até as fronteiras da Índia. Nunca perdeu uma batalha sequer. Nunca recuou diante de nenhum inimigo. E quando seu corpo foi posto no caixão, os generais que dividiram seu império choraram. Não de tristeza, mas de inveja. Seu nome era Alexandre, e foi o único homem na história que o mundo chamou de grande ainda em vida. Nascido em 356 a.C. em Pela, capital da Macedônia, Alexandre foi moldado por duas forças extraordinárias desde o berço. Seu pai, Filipe II, era um rei guerreiro que havia transformado a Macedônia de um reino periférico numa potência militar capaz de dominar toda a Grécia. Sua mãe, Olímpia, era uma mulher de fé intensa que convencia o filho de que seu verdadeiro pai era Zeus e que ele era semidivino. Entre um pai que lhe ensinou a guerra e uma mãe que lhe ensinou que era um deus, Alexandre não teve escolha senão conquistar o mundo. Aos 13 anos, Filipe contratou Aristóteles como tutor do príncipe. Por 3 anos, o maior filósofo do mundo ensinou Alexandre medicina, filosofia, retórica, ciência e literatura. Alexandre dormia com a Ilíada debaixo do travesseiro, ao lado de uma adaga. Via Aquiles como seu modelo. Queria ser o herói que a história jamais esqueceria. Essa combinação, a mente de um filósofo e a alma de um guerreiro, criou algo que o mundo nunca havia visto antes. Aos 18 anos, Alexandre liderou a cavalaria macedônica na Batalha de Queroneia, destruindo a elite das tropas tebanas e garantindo a vitória de seu pai sobre a Grécia. 2 anos depois, Filipe foi assassinado, em circunstâncias que alguns historiadores antigos associaram à própria Olímpia. Alexandre tinha 20 anos. Assumiu o trono, esmagou imediatamente as rebeliões nas cidades gregas e matou todos os possíveis rivais ao poder. A velocidade e a frieza com que agiu deixaram a Grécia paralisada. O jovem rei não era o filho de Filipe, era algo novo e aterrorizante. Em 334 a.C., Alexandre cruzou o Helesponto com 35.000 soldados e desafiou o Império Persa, a maior superpotência do mundo antigo, com recursos 100 vezes maiores que os seus. Na Batalha do Grânico, avançou pessoalmente pela linha de frente sob uma chuva de lanças. Na Batalha de Isso, em 333 a.C., enfrentou o próprio rei persa, Dário III, com um exército várias vezes maior e o destruiu completamente. Dário fugiu, abandonando sua família no campo de batalha. Alexandre tratou a mãe, a esposa e os filhos do rei inimigo com honra e respeito. Era um gesto calculado de grandeza e funcionou. Após conquistar o Levante e o Egito, onde foi saudado como libertador e proclamado filho de Amon, o deus egípcio equivalente a Zeus, Alexandre fundou Alexandria, a cidade que levaria seu nome para a eternidade. Então, voltou seus olhos para o coração do Império Persa. Em 331 a.C., na Batalha de Gaugamela, Dário reuniu um exército estimado em 250.000 homens. Alexandre tinha 47.000. A batalha foi a maior da antiguidade. Alexandre a venceu com uma carga de cavalaria pessoal tão audaciosa que rompeu a linha persa e forçou Dário a fugir novamente. Persépolis, a capital do império, foi tomada e incendiada. O maior império do mundo havia caído. Mas Alexandre não parou. Nunca parava. Avançou pelo atual Afeganistão, pela Ásia Central, pelos territórios que nenhum grego havia pisado. Em cada lugar, fundava cidades, misturava culturas, casava seus generais com mulheres persas e ele próprio desposou Roxana, uma princesa bactriana. Queria criar não apenas um império, mas uma civilização fundida, grega, persa, egípcia, oriental, governada por uma nobreza híbrida. Era uma visão de mundo
séculos à frente de seu tempo. Em 326 a.C., cruzou o Indo e venceu o rei Poro na Batalha do Hidáspes, a última e mais difícil de suas grandes vitórias. Mas, então, o impossível aconteceu. Seus soldados, exaustos após 11 anos de campanha e dezenas de milhares de quilômetros marchados, se recusaram a avançar. Pela primeira e única vez na vida, Alexandre foi derrotado. Não por um inimigo, mas pela exaustão humana dos próprios homens que o amavam. Ele chorou por 3 dias na sua tenda. Depois, ordenou a volta. Alexandre nunca chegou a governar o império que construiu. Em junho de 323 a.C., em Babilônia, adoeceu subitamente após um banquete. 12 dias depois, estava morto. Tinha 32 anos. As causas permanecem debatidas: febre tifoide, envenenamento, complicações do álcool. Quando seus generais perguntaram a quem deixava o império, ele teria respondido: ao mais forte. Essa resposta gerou 40 anos de guerras sangrentas entre seus sucessores, que despedaçaram tudo o que ele havia construído. Alexandre deixou para o mundo a língua grega como língua franca do Mediterrâneo e do Oriente Médio por 3 séculos. Deixou mais de 20 cidades chamadas Alexandria, espalhadas por 3 continentes. Deixou a fusão de culturas que chamamos de período helenístico, o solo intelectual no qual nasceriam a ciência moderna, o cristianismo e o islamismo. Morreu jovem demais para governar o que criou, velho demais para continuar sendo o que era, e grande demais para ser esquecido.